Nessa série de vídeos, vamos ver alguns conceitos básicos sobre a utilização de plataformas de força para análise da postura ereta ortostática em seres humanos. Nesse primeiro vídeo, mostrarei o que é a postura ereta ortostática, o que é centro de pressão, conhecido como COP, e darei uma visão geral sobre plataformas de força. Em uma busca rápida pela internet, é possível verificar que postura é a posição espacial do corpo ou de suas partes, e a maneira de manter o corpo. No nosso dia a dia, nosso sistema nervoso central faz a ativação dos músculos esqueléticos para o posicionamento do nosso corpo no espaço, por meio de diferentes posturas. Postura ereta ortostática é a postura de se manter ereto, o mais quieto possível, com os dois pés no chão de maneira confortável e braços ao lado do tronco. Durante a realização da postura ereta ortostática, o corpo se mantém em um movimento oscilatório de pequena amplitude, buscando sempre um ponto de equilíbrio, sem nunca conseguir alcançá-lo. Essa postura pode ser analisada por diferentes metodologias, ou por técnicas ambulatoriais simples, ou por uma análise cinemática utilizando marcadores e câmeras, ou por análise cinética, utilizando plataformas de força. Nessa série de vídeos falarei apenas da análise cinética da postura ereta ortostáticas por plataformas de força. Uma das técnicas utilizadas nessa análise é feita por meio da obtenção do centro de pressão, ou simplesmente COP. COP é a abreviação de centro de pressão em inglês, ou seja, Center of Pressure. O COP é o local de atuação da força resultante de reação do solo aos pés. COP não é uma medida de intensidade de força. COP é uma medida de posição, que é em geral expressa em milímetros ou centímetros. Na literatura, é possível encontrar diferentes formas de se obter o COP. De modo geral, necessitamos de um instrumento conhecido como plataforma de força para que possamos calcular essa grandeza. Uma busca rápida na internet permite observar de forma geral o que é uma plataforma de força. A tradução do site da Wikipédia nos diz que plataformas de força são instrumentos que medem as forças de reação do solo gerados por um corpo em pé ou em movimento, para quantificar o equilíbrio, a marcha e outros parâmetros da biomecânica. As plataformas de força são utilizadas em diferentes áreas, como para análise da marcha ou em esportes para análise do desempenho de atletas. Para dar um exemplo de utilização de uma plataforma de força para a obtenção da localização do COP, movimentei um cilindro metálico sobre uma plataforma, como exibido à esquerda, e calculei a posição do COP, como exibido à direita. Esse exemplo consegue exemplificar de forma bem intuitiva o conceito de COP, já que a localização da força resultante no solo coincide com a posição média do cilindro. Plataformas de força não devem ser confundidas com sistemas de medição de pressão. Nesses sistemas é medida a pressão aplicada pela sola dos pés em diferentes pontos. Já as plataformas de força medem a força total aplicada na superfície da plataforma e, dependendo do modelo utilizado, conseguem, além de medir a força de compressão, também medem forças de cisalhamento e momentos aplicados na superfície. Para escolher uma plataforma de força para uma determinada análise, é importante saber as principais especificações desses instrumentos. No mercado existem plataformas de força de diferentes tecnologias, como por exemplo, plataformas que utilizam sensores capacitivos, piezoelétricos ou strain gates. Independente da tecnologia utilizada, as plataformas podem ser uniaxiais, medindo apenas forças de compressão, ou multiaxiais, medindo também forças de cisalhamento. O número de forças medida também varia. Existem plataformas uniaxiais que medem forças em apenas 3 pontos da plataforma, e existem as que medem 4. As multiaxiais podem medir 3 forças e 3 momentos em relação a um ponto central, ou podem medir forças em 4 cantos, resultando em 12 forças. Outros esquemas de medição também podem ser encontrados. Existem instrumentos e instrumentos. Em geral, infelizmente, quanto mais precisa e exata a plataforma de força for, mais cara ela será. Mas veja que não adianta nada ter a plataforma de força mais precisa e exata do mercado se a análise que será feita não necessita de tanta precisão e exatidão. Dependendo do caso, um instrumento mais simples pode dar conta. Precisão e exatidão também estão relacionados com a acurácia, a esterese e o crosstalk da plataforma.
Crosstalk é a interferência que a aplicação de uma força em uma direção causa na medição de força em outra direção. Por exemplo, caso seja aplicada uma força na direção X, as imperfeições da plataforma podem causar a medição não desejada de uma pequena força de interferência na direção Y. Quanto menor o crosstalk da plataforma, melhor é. Já a esterese é o comportamento não linear da plataforma na medição de uma força em sentidos contrários. Aqui também, quanto menor a esterese, melhor é a plataforma. Outra especificação é a capacidade de carga máxima da plataforma. Dependendo da análise, a especificação da plataforma de força deve atender certos requisitos, como por exemplo, na análise do desempenho de atletas na tarefa de salto, a plataforma deve conseguir obter dados durante o impacto de aterrissagem de um atleta sem sofrer avarias. A especificação velocidade está relacionada com a velocidade que a plataforma consegue fazer medições. Por exemplo, o sinal do COP durante a postura ereta ortostática apresenta frequências de até 10 Hz. Isso quer dizer que tanto a plataforma de força como todos os outros sistemas empregados devem ser capazes de medir sinais com esta característica. Do ponto de vista mecânico, a velocidade de uma plataforma de força está relacionada com a frequência natural do instrumento. Quanto maior a frequência natural, sinais mais rápidos conseguem ser medidos. A conectividade é outro fator importante. Dependendo da análise, talvez seja necessário que os dados da plataforma sejam transferidos para um computador para fazer algum tipo de processamento. Ou talvez seja preciso que a plataforma se conecte a um tablet ou smartphone para exibir os resultados em um software específico. Dependendo da aplicação, a plataforma deve ser portátil, como por exemplo quando utilizada para análise do desempenho de atletas. Muitas vezes a análise deve ser feita no local de treino do atleta e a portabilidade se torna necessária. Como já foi dito, existem algumas formas diferentes de se obter o COP. Para que o COP seja medido na direção antero-posterior e médio-lateral, é necessária, no mínimo, a medição de 4 componentes de força. No review de Payarinoe é citado o trabalho de Scopa e colegas, que definem algumas especificações básicas que devem ser atendidas para a análise do COP. A precisão e resolução da localização do COP obtida deve ser melhor do que 0,05 mm. A linearidade melhor do que 90% e a medição deve ser feita com uma largura de banda de 0,01 a 10 Hz. No caso do sistema que eu tenho acesso, é utilizada uma plataforma da AMTI, capaz de medir 3 resultantes de força, Fx, Fy e Fz, e 3 resultantes de momento, Mx, My e Mz, em relação a um ponto central da plataforma. Nesse caso, o COP pode ser obtido pela utilização de 3 componentes de força e de apenas 2 componentes de momento, Mx e My, como apresentado pela equação. Nesse vídeo vimos o que é a postura ereta ortostática, entendemos o que é o COP e vimos algumas especificações de plataforma de força. No próximo vídeo mostrarei o hardware que utilizo para a obtenção do COP. Tentei ser o mais cuidadoso possível para que esse vídeo contenha informações confiáveis, porém vale lembrar, por não ter sido revisado por pares, pode conter alguns erros. Na descrição eu vou deixar algumas referências bibliográficas que devem ser consultados sempre que possível. Também é bom ressaltar que este é um vídeo independente de qualquer instituição ou organização.